5 passos para você criar um plano de tratamento realmente eficaz para o seu paciente. Muito bom, a primeira coisa nesse vídeo que eu quero te falar: plano de tratamento versus pacote. O que eu vejo muito fisioterapeuta vendendo pacote. E eu já te falo por que você não fazer isso com uma justificativa muito clara. Plano, você vai individualizar para o seu paciente o que ele precisa. Pacote, imagina aí um pacote de bolacha ou um pacote de biscoito, né? Você tem uma coisa fechada, não tem como você mexer nisso, né? E se a gente for pensar, a exclusividade hoje é o que realmente o paciente quer, a experiência dele está muito relacionada à exclusividade de um tratamento. Eu dou um exemplo, quando eu converso sobre esse assunto com meus mentorados, tem um apartamento lá em Balneário Camboriú, que um metro quadrado custa 50 mil reais. Sabe por que uma pessoa paga isso num lugar como esse? É claro, o lugar é bonito e tudo mais, mas é uma exclusividade. É um prédio que tem um restaurante super chique lá embaixo, que entrega na casa dele. Então existem processos que geram exclusividade. E o plano, eu vou te mostrar 5 passos aqui para você realmente vender algo exclusivo para o seu cliente que ele precise. Pacote, você vai fazer qualquer coisa. E aí um pacote, o que eu vejo nos fisioterapeutas é simplesmente um medo de cobrar quanto realmente vale a sua consulta, faz um pacote, dá um desconto, está tudo bem. Não está tudo bem se você está fazendo isso. Não está. Ok? Então a primeira coisa é você ter certeza do preço que você cobra, né? O que realmente você sabe que você entrega para o seu paciente. Então, olha aqui, ó. Esquece pacote. Muda isso. Pacote é fechado. Plano é exclusividade. É o que o seu paciente precisa. Qual é a experiência do seu cliente no seu consultório? O que é diferente hoje no seu consultório do consultório do vizinho? Se é só resultado que você está se baseando, o paciente vai escolher o preço. É só o resultado dentro do consultório. O paciente vai escolher preços. E não é isso. O paciente precisa de experiências no seu consultório. E eu vou te mostrar aqui, então, os 5 passos. Primeiro passo. O paciente chegou para você, então não estamos falando aqui de captação de pacientes nem de conversão. Aqui o paciente já chegou para você, ele está na sua frente. Primeira coisa aqui importante te falar. Não fale plano de tratamento na hora que você está agendando esse paciente ou fazendo a conversão dele. Por quê? Você perde novamente esse processo de exclusividade. Eu vejo alguns mentorados meus que antes de entrar na mentoria, eles até vendiam plano, só que eles vendiam assim. Passa o telefone lá, o paciente liga para você, fala quanto custa, o paciente fecha, e aí você fala, e tem também um plano de tratamento que tantas sessões custam tanto. Isso não é plano, você está vendendo um pacote mascarado, simplesmente isso. Ok? Então, para você fazer o plano, o paciente chegou na sua frente, você não falou nada ainda de plano. Você pode até falar que existe um plano de tratamento dentro do seu processo, mas não tem como você precisar quantas consultas, quanto vai ficar isso. Tá? Você pode até antecipar para o paciente que existe uma possibilidade do plano. Tá? E qual que é a vantagem do plano para o paciente? É facilitar o pagamento e não dar desconto, não é isso. É simplesmente que você vai facilitar o processo de pagamento do paciente. Para você, porque é bom? Porque o paciente gera um compromisso que ele vai levar o tratamento do começo ao final. O paciente se compromete a levar o tratamento do começo ao final, porque ele já pagou, ok? Então aí você consegue realmente entregar muito mais qualidade no que você faz. Então tem diversas razões para que você faça um plano de tratamento. Não é só a experiência, mas também é um compromisso. A partir do momento que a gente firmou um compromisso, um plano de tratamento, eu tenho que me comprometer como fisioterapeuta até o final do tratamento e você, como paciente, se compromete do começo ao final também. Tá? Então, tudo isso são motivos para que você comece a trabalhar com um plano de tratamento, caso você ainda não trabalhe. Estava conversando ontem numa entrevista para a mentoria com um aluno e ele estava com receio de fazer planos de tratamento, porque ele achava que estava enganando o paciente. Eu vou falar para ele que precisa de 5 consultas, e se ele precisa de 3? Ué, você errou na hora de fazer o plano. Né? Se ele precisava de 3 e você vendeu 5 para ele, está errado. Você não soube fazer esses 5 passos. Ok? Então, esse é um processo muito importante. Eu sempre falo sobre isso. Venda de tratamento, qualquer que seja a venda, ela tem que ser muito íntegra. E a venda de um plano de tratamento, ela tem que ser altamente íntegra. Você vai entregar ao paciente o que ele realmente precisa, nada além do que ele realmente precisa. Você não está de forma alguma enganando o seu paciente. Muito pelo contrário, você está sendo muito justo com ele e facilitando a forma de pagamento para ele.
Ok? Então isso tem que ser muito claro para você. Se você acha que não, que você vai estar enganando fazendo plano, nem faça. Tá? Nem faça porque você não está pronto para entregar isso para o seu paciente. Não é o seu momento de fazer isso. E está tudo bem. Ok? Mas você que está lá, já estou entendendo meus resultados, eu sei que eu posso entregar um plano de tratamento. Primeira coisa, o paciente chegou com você lá, você está conversando com ele. A primeira coisa, expectativa do seu cliente e desejos dele. Então, o que você tem que alinhar com o seu paciente? Qual que é a expectativa do seu cliente quando ele senta na sua frente, lá que você está conversando com ele? Quantas sessões ele acha que vai melhorar das dores que ele tem ou dos problemas que ele tem? Qual que é o desejo realmente dele? O que ele quer voltar a fazer? Ele quer trabalhar sem dor, ele quer brincar com os filhos sem dor, quer jogar bola sem dor, quer correr sem dor. Qual que é o desejo dele? Você tem que entender isso. E você tem que entender se essa expectativa do paciente está muito alta em relação ao que você consegue propor como resultado. Se o paciente chega pensando que em uma consulta você vai zerar todos os problemas da vida dele, talvez você tenha que alinhar muito fortemente com esse paciente essa expectativa dele. Pode ser que aconteça isso, mas não é o padrão. Você precisa de um plano de tratamento para melhorar isso. Não é uma consulta que a gente vai zerar tudo que você vivenciou até hoje. Tá? Então, essa primeira parte, não só para plano, mas eu considero essa parte fundamental para você como um fisioterapeuta de consultório ou de uma clínica. Você tem que fazer esse processo. Tá? Você tem que fazer esse processo, entender o que seu paciente quer quando ele vai com você e entender as expectativas dele em relação a tempo de tratamento. Primeira coisa. Okay? Segunda coisa, partimos então para a avaliação. Então vocês percebam que no pacote eu já tinha vendido 10 sessões para o paciente. Eu não sabia nada disso ainda. Com o plano, não, eu nem estou pensando ainda em quantas sessões ele vai precisar. Não me passa pela cabeça isso ainda. Eu sei que talvez ele precise de mais de uma, mas eu não sei quantas ainda. Então eu já alinhei a expectativa do meu paciente, já sei os desejos dele e agora eu estou na avaliação, eu estou avaliando meu paciente. Independente com o que você trabalha, com acupuntura, pilates, osteopatia, quiropraxia, o que você faz, técnicas manuais, eletro, não interessa o que você faz, você está avaliando, não interessa aqui nesse momento, claro que interessa o que você faz, mas para um plano, nesse momento, é um esqueleto para você criar esse plano. Então você precisa avaliar seu paciente, entender o que ele está te apresentando e o que ele está te apresentando, o que gera de sintomas dele que você vai tratar. Então se é a dor dele, o que você vai avaliar nesse paciente para entender realmente o quadro dele. O que ele está trazendo de alterações que estão gerando esses problemas. Seja na parte nutricional, emocional, física, o que for. Mas é nessa hora que você vai entender o que o seu paciente precisa de você e que você consegue suprir. Talvez nesse momento aqui você já avalie seu paciente e fala, putz, isso não é para mim. E pode acontecer. Pode acontecer. Eu já tenho 22 anos de consultório, tem pacientes que chegam para mim e realmente aquele tratamento não é para mim. Eu tenho que entender isso. E quando eu entendo? Nesse momento, eu estou avaliando meu paciente. Eu consigo entender nesse momento se é um resultado ou não que eu vou ter com ele. E já começo a pensar no que a gente entra no terceiro passo, que é alinhar a minha experiência associado à experiência clínica que eu tenho. Clínica e... experiência científica. O que eu quero dizer com isso? O quanto você já leu de artigos nesse caso do paciente e quanto você tem de experiência clínica com esse tipo de paciente. Porque aí você alinha ciência com a sua prática clínica. Bom, os artigos propõem que um tratamento para esse caso do paciente é em tantas consultas. Com a minha prática clínica também dá tantas consultas. Eu vejo mais ou menos aqui o que é que eu vou precisar com esse paciente. Então eu estou alinhando, eu já entendi a necessidade dele, já avaliei ele. E agora eu trago dados, tanto científicos quanto clínicos, para saber quanto tempo eu vou precisar para tratar esse paciente. Agora já começo a criar um pouco mais de exclusividade para o meu paciente. Aqui eu já sei que eu vou precisar basicamente de 6 consultas, por exemplo, com ele, de 12 consultas, de 20 consultas, enfim, o que for, ok? Não interessa aqui o número, porque aqui vai da sua experiência, vai da experiência científica que você tem, o quanto você já leu sobre isso.
Aqui eu já estou num momento muito bom para entender o que esse paciente precisa. E um dado aqui, não é uma ciência exata. Você não pode falar para o seu paciente assim, olha, eu vou precisar de 6 consultas com você e a gente vai zerar isso aqui com 6 consultas. Não, se você está falando isso, está errado também. Tá? Você tem que falar, olha, provavelmente em 6 consultas a gente consiga melhorar a sua dor, melhorar a sua função, você vai voltar a fazer o que você queria. Não é só tirar a dor do paciente do seu tratamento. Se você está vendendo simplesmente tirar a dor do paciente, está errado, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Tá? Então, aqui você vai alinhar claramente a experiência que você tem com o que o paciente trouxe para você. Maravilha? Agora, sabendo de tudo, todos esses 3 passos, o que você vai fazer? Planejar um tratamento para esse paciente. Bom, hoje, então, a gente vai fazer essa avaliação, eu já vou começar um tratamento com você. No meu caso, eu trabalho com osteopatia, trabalho com palmilhas. No caso da osteopatia, o que eu faço? Olha, eu vou te avaliar hoje, vou te tratar hoje, você volta, então, daqui uma semana. Tá? Depois disso, a gente vai fazer em 15 dias. Depois desses 15 dias, mais 15 dias. Enfim, qualquer exemplo aqui que sirva para você. Mas você está planejando uma cronologia de atendimento a um paciente. De quanto em quanto tempo ele vai voltar. Ah, ele veio hoje, por exemplo, não é terça-feira hoje, mas que fosse terça-feira hoje. Terça, aí o paciente volta na quinta, aí volta no sábado. Enfim, você que vai planejar isso. Pela sua experiência que você tem com pacientes assim e com a clínica e com a ciência que você já leu sobre isso. Então aqui você faz uma cronologia do seu tratamento. Tá? Cronograma, você vai saber passo a passo o que você vai fazer. Feito isso, está na hora da execução do seu plano, ou seja, colocar o preço nesse cronograma que você fez de tratamento. Ok? Aqui, o que é muito importante para você que quer trabalhar com um plano de tratamento? Que você tenha a maquininha de cartão. É muito difícil você criar um plano de tratamento que facilite o processo de pagamento do paciente sem a maquininha. Por que isso? Porque o paciente vai parcelar. Se eu deixar ele pagar todo mês que ele vier, pode ser que esse compromisso dele não seja tão alto assim. Ele vai ter que pagar esse plano a cada vez que ele vier, por Pix, ok? E aí ele para de vir. Ele para de ir, ou seja, tudo isso que você queria fazer com o paciente foi por água abaixo porque você não tinha uma maquininha de cartão lá no início do seu tratamento. Então, para plano de tratamento é fundamental, tenha a maquininha. E analise, porque as maquininhas, as taxas de juros que eles colocam variam muito, né, entre cada empresa. Então, analisem qual é a melhor para você nesse momento, o que cabe mais no seu orçamento mensal, as maquininhas. Planejou, o que você vai fazer então? Execução, passar o preço desse tratamento para o seu paciente. Ok? O que eu costumo fazer? Tá? O que eu costumo fazer? No pagamento do paciente à vista, ele tem um desconto. Ok? Aqui ele tem um desconto. Por que isso? Porque eu tendo essa receita do paciente aqui, eu consigo trabalhar, por exemplo, com marketing, eu consigo trabalhar no meu consultório com um equipamento que eu preciso comprar, material que eu preciso comprar, ou seja, você já tem uma previsão orçamentária muito clara aqui, porque o dinheiro está lá com você. Já entrou esse dinheiro, então você consegue trabalhar melhor ele. Então é justo com o paciente, sim, que ele tem uma vantagem. Eu estou tendo uma vantagem em ter esse dinheiro para mim, então é justo que ele tenha também uma vantagem. Pagando à vista ele tem um desconto. Okay? E aí o desconto você tem que ver quanto cabe realmente no seu preço, dar um desconto para ele aqui nesse momento, 5%, 10%, o que for. E no parcelado você vai acrescer os juros da maquininha e parcelar em quantas vezes você quiser. Ok? Ah, vou parcelar em 6 vezes o tratamento. O que vai acontecer? Provavelmente o paciente vai fazer o tratamento e as parcelas vão ser ainda depois do que ele terminar o tratamento com você. Por isso é a vantagem. Imagina que o paciente pagaria, sei lá, R$1.000 no tratamento com você. Só que ele pode parcelar isso, ele poderia fazer em 2 meses, 500 em cada mês. Se ele parcela em 4 vezes, ele paga 250 por mês. Cara, vai com acréscimo, é 260, 270 reais por mês. Então, para ele fica muito mais tranquilo esse pagamento parcelado do que todo mês estar investindo um pouco mais de dinheiro nesse tratamento. Então fica mais fácil para ele. Ele tem a facilidade, ele tem um compromisso, você tem o compromisso do paciente para você realmente ficar tranquilo para conseguir começar, ter um meio e ter um término de tratamento com esse paciente. Então o plano, gente, ele é muito, muito exclusivo para o paciente, ele dá uma segurança para todo mundo, é só benefício para todo mundo quando você faz um plano de tratamento.
seja íntegro na venda, é a única coisa que tem que ser muito forte nesse plano de tratamento. Não dá para você achar que eu vou colocar 10 sessões lá, se não precisar eu vou trabalhar com ele. Não, de jeito nenhum. Você vai fazer todos esses passos. 5 passos: expectativa do cliente, avaliação, experiência sua, planejar um plano e executar esse plano. Com isso, você pode ter certeza que você está tendo uma experiência do seu cliente muito diferente e que ele está se sentindo exclusivo. Você está vendendo algo extremamente exclusivo para esse seu cliente. Maravilha? Espero que esse conteúdo te ajude bastante a partir de agora. Já dá para colocar em prática no próximo paciente seu. Já treine esse tipo de plano com o seu paciente. Maravilha? Você que está aqui, primeiro vídeo que você está vendo, se inscreve nesse canal, tá? Porque tem muita gente que vê esses vídeos, aproveita o conteúdo e acaba não tendo essa inscrição e não tem a notificação do YouTube que tem lá vídeo novo. Então você que está vendo esse vídeo aqui, que seja a primeira vez ou que você já está acompanhando o canal há um tempo, se inscreve aqui no canal que você vai ter notificação toda semana dos vídeos que vão estar indo para você, inéditos, para que você tenha muito conteúdo nessa sua jornada de consultório. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.